Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre declínio cognitivo, alterações neurológicas e tratamento do câncer. Essa é uma questão interessante de 2022 e esse é um assunto que vem crescendo cada vez mais na nossa prática e a gente tem que ter atenção. Vamos dar uma olhada nessa questão? O envelhecimento está associado a uma incidência crescente de doenças neurodegenerativas e compartilha muitas vias biológicas comuns com mecanismos de declínio cognitivo relacionado ao câncer. Até 30% dos pacientes apresentam comprometimento cognitivo relacionado ao câncer antes de qualquer tratamento. O entendimento das potenciais causas de perda de cognição torna a avaliação do idoso um desafio e é fundamental para a segurança e aderência do tratamento oncológico. Em relação às alterações cognitivas relacionadas ao tratamento, é correto afirmar que. Então, ele vai fazer aqui a afirmativa sobre declínio cognitivo e o tratamento. E a gente sabe que existe relação. Existe relação direta, por exemplo, um conceito que vem crescendo cada vez mais, que é o conceito de chemobrain, ou seja, alterações que o tratamento oncológico diretamente faz sobre o cérebro e que podem impactar em declínio cognitivo. E existem também impactos indiretos, como, por exemplo, sintomas não controlados que podem impactar na cognição e outros mecanismos associados. Vamos ver as alternativas. Letra A. A presença de perda cognitiva pré-tratamento é subdiagnosticada. Isso é verdade, de fato a gente não valoriza tanto essa perda cognitiva pré-tratamento e impossibilita identificar a etiologia da perda cognitiva durante o tratamento e possíveis intervenções. Isso é errado. A gente pode sim, durante o tratamento, perceber um declínio cognitivo, diagnosticar e intervir. Então, não é porque a gente não pesquisou uma perda cognitiva prévia que a gente não vai poder diagnosticar durante o tratamento e fazer uma intervenção. Letra B. Quimioterapia e seus efeitos colaterais diretos, fadiga, anemia e desnutrição, radioterapia, anestesia geral podem ser fatores contribuintes para a perda cognitiva no curto e no longo prazo relacionados ao tratamento. Absolutamente correto. Todos esses fatores podem sim impactar em declínio cognitivo nos pacientes que estão em tratamento oncológico. Letra C. No cenário oncológico, comorbidades, perfil hormonal e nutricional não impactam no declínio cognitivo relacionado ao câncer. Incorreto. Pacientes desnutridos, com descontrole hormonal, vão ter uma tendência maior a ter declínio cognitivo. Então, letra C incorreta. Letra D. Estudos com a memantina evidenciam algum benefício protetor para a cognição pré-quimioterapia e nenhuma evidência pré-radioterapia. Isso é incorreto. A gente tem dados de benefício potencial para os pacientes que vão irradiar cérebro, especialmente dados com cérebro total. Bem, então assim, essa é uma questão geral, não é sobre um assunto ultra específico, mas que se você fizesse uma leitura atenta, você conseguiria acertar e ver que de fato a letra B é a letra correta, mostrando que quimioterapia com efeitos diretos e indiretos, radioterapia e anestesia podem impactar em perda cognitiva durante o tratamento oncológico. Então, gabarito da questão, letra B. Vamos ver mais uma questão sobre alterações neurológicas relacionadas ao tratamento. É uma questão de 2020. Uma paciente foi tratada com esquema de FEC adjuvante por 6 ciclos, seguido de anastrozol. Na evolução da doença, apresentou doença metastática após o terceiro ano, consistindo de metástases em ossos e fígado. Por acentuada dor óssea, recebeu radioterapia paliativa em ambos os colos do fêmur e na coluna. Para controle da doença, recebeu taxano por 7 meses, depois capecitabina por mais 7, apresentando progressão, e foi tratada com Genzar e carbo. Cerca de 12 dias após o primeiro ciclo de Gencarbo, apresentou dor severa, 9 em 10, em ambas as coxas, impedindo a deambulação e movimentação das mesmas. Força mantida, sinal de Babinski ausente, reflexos diminuídos mais presentes. A hipótese mais provável é. Então, pontos importantes para essa questão, gente. O primeiro ponto é a correlação temporal. A paciente faz diversos esquemas de quimio, até que ela começa um esquema novo com gemcitabina e carbo. E 12 dias após, ela tem um quadro súbito de uma dor 9 em 10. Então, alguma coisa está acontecendo, tá? O que será que está acontecendo?
Se tem um marco tão firme com o tratamento, muito provavelmente tem alguma relação com as moléculas que ela usou, ou com a carbo ou com a gencitabina. Vamos pensar. Letra A. Fratura patológica dos fêmures por resposta antineoplásica importante da químio. Isso não é comum. Você tem uma fratura bilateral dos dois fêmur com dor 9 em 10 nessa paciente e preservando o movimento. Não parece ser o gabarito da questão. Letra B. Miosite por gencitabina em área previamente irradiada. A gente sabe que Genzar pode ter uma relação com radioterapia, com acentuação dos efeitos colaterais, e um dos principais efeitos colaterais de gencitabina é a miosite. E o quadro clássico é esse: tem uma correlação temporal com o tratamento, uma dor superaguda e sem que ela tenha déficit de força direto. Então, miosite por gencitabina é um bom diagnóstico. Letra C, neuropatia aguda causada por carbo. A gente sabe que o padrão de dor neuropática não é esse, não é bilateral com dor tão intensa, lancinante na raiz da coxa. Progressão de doença por falta de resposta, não dá para você falar isso, não tem evidência radiológica e não teria uma simetria tão marcada. E letra E, fratura compressiva da medula com compressão medular. Se tivesse compressão medular, não teria força preservada nos dois lados e não seria uma dor bilateral simétrica. Então, o melhor diagnóstico para essa paciente é miosite por gencitabina em área irradiada. Ah, Abraão, mas eu nunca vi isso, eu não sabia isso. Mas assim, você consegue vendo alternativa por alternativa, ir excluindo as alternativas incorretas e chegar naquela que de fato tem um racional. Então, você sabe que Genzar interage com a rádio aumentando a toxicidade e a miosite dá uma dor súbita, essa dor que é bilateral e com preservação da força. Então, essas eram as questões que a gente tinha para discutir hoje sobre neurotoxicidades do tratamento oncológico.